Tema de hoje: vença o medo de sentir medo. Muitos de nós deixamos o medo nos parar. E isso referente a áreas da nossa vida que deveríamos crescer, e o próprio medo já nos para. Medo de que algo não venha a dar certo, medo de novos problemas, e principalmente, que é o que eu vou destacar hoje, a questão do medo de críticas. Nós temos estudado alguns personagens da palavra de Deus juntos, e eu citei no domingo passado com vocês a vida de Isaac, e eu queria aqui fazer um recorte pequeno, num trecho aqui da vida de Isaac, em Gênesis 26, se você quiser acompanhar comigo, Gênesis 26, de 12 a 18, qualquer coisa você pode acompanhar aqui nas telas também, estou lendo pela Nova Versão Internacional. Vai contar um momento quando havia seca no lugar, havia fome na terra, havia seca no lugar, e aqui diz o texto da seguinte maneira: Isaac formou lavoura naquela terra durante o período de seca, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque, que é o rei dos filisteus, pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Até aí. Algumas lições rápidas e claras nesse texto. Primeiro, um homem planta em tempo de seca, e no meio da seca, o plantio dele dava certo. E não só certo, no normal do certo, dava 100 por um, era abundante demais. Acima do normal foi a sua colheita. Mas é importante você ver o porquê havia esta colheita enorme na vida ali do Isaac. A Bíblia mesmo deixa bem claro isso aqui no texto. No texto diz assim: porque o Senhor o abençoou. Então, querido, já aqui a gente já aprende uma lição. Não é o crescimento que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a bênção de Deus. Porque crescimento sem a bênção de Deus pode dar errado na tua vida. Tem gente, por exemplo, que teve um crescimento profissional, enriqueceu, se afastou dos caminhos do Senhor, destruiu o casamento, gente que entrou em enrascada, e gente até que está preso hoje, porque fez coisa errada ao longo do caminho, porque o dinheiro encontrou o caminho do seu coração e perverteu o seu coração. É gente que cresceu sem a bênção de Deus. Mas o texto aqui nos fala de um homem que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E a bênção de Deus você tem sobre você quando você anda nos princípios da palavra de Deus. Isaac andou nos princípios da palavra de Deus, ele tinha a bênção do Senhor sobre sua vida, por isso ele cresceu. Agora, um segundo detalhe do texto é que o crescimento trouxe problema. O crescimento trouxe adversidade. O crescimento trouxe inveja. O crescimento trouxe sabotagem. O crescimento trouxe fofoca. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: se você começar a crescer, tenha certeza, problemas novos você vai enfrentar. E a pergunta é: você vai ter medo do crescimento por causa dos problemas? Nós trataremos isso um pouquinho mais adiante. Isaac, por exemplo, foi tão perseguido que ele foi mandado embora daquela região. Igual acontece em algumas empresas, quando você cresce e as pessoas te perseguem, te mandam embora por inveja. E os filisteus o invejaram de tal maneira que foram empurrando para que ele saísse daquela região. Mas uma das coisas que eu gosto de ver em Isaac é que ele não teve medo de recomeçar.
Momentos em que ele estava bem estabelecido, foi perseguido, saiu do lugar, ele vai para outro lugar, não importava o lugar onde ele fosse, aonde ele ia, ele sabia, a bênção do Senhor estava com ele, ele crescia e prosperava em todos aqueles lugares, porque Deus era com ele. É essa a questão. Então, alguns medos para a gente vencer. Vou citar 3 deles, vou me dedicar principalmente ao terceiro. Primeiro, vença o medo de não dar certo. Você precisa começar a enfrentar medos que surgem em você, porque senão o medo te trava. Quando a gente fica, será que vai dar certo, será que não vai? O medo pode travar você. Uma das coisas que acontece muito com a gente, principalmente em sonho, talvez alguns de vocês já tiveram essa experiência. Quantos de vocês já tiveram experiência de sonhar, estou falando de pesadelo, e no pesadelo você queria, sei lá, um monstro te correndo atrás de você, ou um assaltante, ou algo parecido, e simplesmente você queria correr e não dava para correr. Parece que a perna trava, não é? É para ficar mais dramático, não é? Não é? Então, vai ficando dramático os nossos sonhos, né? E alguns chegam a marcar a vida da gente de tal maneira que a gente passa a lembrar deles para o resto da vida. Eu tive um sonho na minha infância que eu não consigo esquecê-lo, porque era o seguinte: quando eu ia jogar bola lá perto de casa, nós tínhamos que atravessar um lugar assim que tinha uma mata, e depois nós chegávamos lá onde tinha muitos campos de futebol e jogávamos bola ali. Ali também tinha muitas poças d'água, porque um rio ali que transbordava bastante, formava-se aquelas poças, né, que para a gente era piscina de pobre, né? Acabava o jogo, a gente pulava lá naquela piscina. Então essa é a cena, esse é o ambiente onde aconteceu o meu sonho. Lá estou eu no sonho, voltando do futebol, e a hora que eu estou voltando do futebol, a mata parecia estar maior. E ela maior na extensão também, não acabava. E daqui a pouco eu escuto um barulho tenebroso. Parecia, não parecia um animal, parecia um monstro. Algo assim. E eu fiquei com medo daquilo e comecei a sair correndo, e aquela sensação que eu te falei, você tenta correr e a perna não vai, e o negócio correndo atrás de mim, eu não via o que era, só percebi um vulto, não queria nem olhar para trás, e o barulho aumentando cada vez mais, e aumentando, parecia que ia me pegar. Quando eu vi o lago, eu pulei no lago. Quando eu pulei no lago, a água do lago era quentinha. O som do monstro sumiu. Mas daqui a pouco a água começou a ficar gelada. E o som do monstro voltou. E veio alto, e quando eu olhei, o lago era a boca do monstro. Eu dei um berro e acordei. Aí eu identifiquei os personagens. O som do monstro nada mais era do que o ronco do meu pai. Agora aquela água quentinha, e que depois ficou geladinha. Bom, você já foi criança, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Nota como é o medo, me lembra muito essa questão do medo, como o medo faz com que a gente trave as pernas, o medo faz com que a gente fique receoso de tomar algumas decisões. Mas, irmão e irmã, enfrente aquilo que mais te assusta. É muito provável, meu irmão, que os seus maiores milagres estão nos seus lugares mais assustadores. É ali que você vai perceber. É naquele lugar onde muitas vezes você recebe um atestado, um diagnóstico médico, te colocando uma coisa assustadora diante de você. Este susto, este medo, eu vou invertê-lo. Ele não é maldição, ele é bênção na sua vida. O medo, meu irmão, é uma dádiva de Deus para você. Tem muita gente que pensa, medo é do diabo. Não, medo é um sentimento humano. E que Deus nos fez com esse sentimento pela nossa própria proteção. Por que você não pula num precipício? Por causa do medo. O medo te preserva.
O medo, nesse sentido, vem de Deus, sim, que é o Criador de todas as coisas, é uma proteção para a nossa vida. O medo, quando você sente esse medo, ele libera em você adrenalina, te mantém vivo numa situação talvez estranha, que você precise se safar dali. Uma das coisas que o medo faz, quando você sente um medo repentino, todos os seus sentidos se aguçam, os ouvidos ficam mais atentos, os seus olhos começam assim a captar qualquer movimento, você fica com o seu corpo tensionado, pronto para correr ou pronto para lutar. O medo é essa dádiva de Deus para nós. É o medo que você sente quando você estava distraído no trânsito, quase bate o carro e vem aquele medo, então você aguça os seus sentimentos e se protege melhor. O medo pode ser uma bênção, muitas vezes, dentro do teu próprio relacionamento, no casamento, quando o seu cônjuge dá algum sinal para você de que ele já está farto, de que talvez queira uma separação. E aí bate aquele medo em você, aí o homem começa já, né, vamos dividir agora os trabalhos aqui de casa, já começa a ser mais romântico, ou às vezes a mulher também fica mais atenta um pouco para o marido. Às vezes esse medo faz com que a gente acorde e saia de uma zona de conforto. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, para viver uma vidinha assim, eu saí aqui do culto da igreja, amanhã vou para o trabalho, depois do trabalho tem lá um curso que eu faço à noite, passo aí a semana inteira, vou para casa tal, e domingo que vem de novo, venho para o culto, depois vou para o trabalho. Gente, para uma vidinha assim, você precisa de fé para quê? Não precisa, porque a vidinha está aí desse jeito. Então, na hora em que você percebe, vamos usar a figura de Moisés, na hora em que você percebe que diante de você tem o Mar Vermelho, lá atrás está vindo o faraó, mata todo mundo, né? Querendo matar todo mundo, e aí não tem saída, e Deus fala para você, estende o teu cajado, toca, o mar vai se abrir, e você vê aquele povo andando, aí você se sente vivo, aí você vê as coisas acontecendo na sua vida. É aí que a gente começa a perceber a utilidade de nós estarmos despertados para Deus e com o coração cheio de fé. Meu irmão, eu e você precisamos estar atentos diante do Senhor, para não permitir que o medo venha nos bloquear, o medo de não dar certo as coisas na nossa vida, venha nos impedir de exercer uma coisa simples que Deus colocou no nosso coração, chamado fé. A fé é para ser usado. A fé é como um músculo, quanto mais você usa, mais cresce, mas se você não usar a sua fé, ela vai minguando. Então, aprenda a orar todos os dias, a falar com o Senhor todos os dias, a colocar a sua fé em ação. Segundo medo, vença o medo de ter mais problemas. Tem gente que tem medo de crescer, porque sabe que o crescimento trará novos problemas, e é verdade. Quem deseja ser bem-sucedido está pedindo por problema. Qualquer situação que vai crescer são novos problemas. Problemas novos que nós enfrentamos, problemas, seja nos campos dos negócios, por exemplo, quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Como diz lá em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será requerido. Da mesma forma, quando você vai passar para momentos novos da sua vida, são momentos mais difíceis que vão vir adiante. É como num jogo de videogame. Quando você vai passar de fase, você vai enfrentar o quê? O chefão. E depois que você enfrenta na próxima fase, qual é? A fase próxima é mais difícil ainda. Assim é na vida da gente também. Se você diz assim, olha, eu não quero enfrentar mais problemas, eu não quero mais enfrentar novos inimigos, então fica onde você está. Mas o que eu quero te dizer é que se você quiser crescer, você vai precisar vencer esse medo de enfrentar problemas. O fato é que cada crescimento traz consigo seus próprios problemas. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova aqui na nossa comunidade, sempre que a gente vai dar algum passo novo aqui para o nosso crescimento, a gente percebe, são problemas novos que estão surgindo, problemas novos que estão vindo. Agora, não podemos deixar esses problemas parar a gente. Temos que vencer esse medo de sentir o medo. Temos que ir adiante, apesar do medo que a gente sente. Terceiro,
vença o medo das críticas. Esse é que eu vou precisar explicar um pouquinho mais para você. Um matemático chamado John Nash, tem até um filme chamado Uma Mente Brilhante, filme muito bom. Esse matemático criou a chamada teoria dos jogos. E nessa teoria, ele vai mostrando como é matematicamente a pressão que vai sofrendo aquele que está na liderança de uma corrida, por exemplo. Se você é o primeiro numa corrida, qual é o alvo do segundo lugar? Reduzir você, abaixar você, ganhar de você. O alvo dele é que você erre. Qual é o alvo do terceiro lugar? Ele quer vencer o segundo, mas ele também quer vencer você. Qual é o alvo do quarto lugar? Ele quer vencer o terceiro, ele quer passar pelo segundo, mas ele quer o teu lugar, que é o primeiro. Então, se você tem uma corrida com 50 concorrentes, 50 pessoas numa corrida, e você está em primeiro, você tem 49 inimigos ali. Quanto mais você está ali na frente, mais pressão você começa a sentir. No mercado financeiro, nas grandes empresas, muitas delas não suportaram essa pressão de estar em primeiro lugar. Sempre que você vai crescer na vida, essa pressão de estar na frente aumenta. A quem muito é dado, muito é requerido. Se você cresce na vida, seja em qualquer área, seja na área ministerial, seja na área pessoal, seja na área profissional, qualquer área da sua vida que você está crescendo, a pressão sobre você que está na liderança sempre vai ser maior. Mas Deus permite esses testes na nossa vida, porque isso é um teste para nós, porque mais do que o nosso conforto, Deus está interessado no nosso coração. Porque é nesse momento que o nosso coração vai ser bombardeado de todos os lados. Nós vamos ser bombardeados pela crítica, nós vamos ser bombardeados por nós mesmos, talvez querendo nos firmar num orgulho, e é nesse momento que é um momento crucial aqui para a nossa vida. Eu vou usar como exemplo algo que aconteceu com o nosso mestre, o Senhor Jesus. Jesus, quando andou aqui, o mestre fantástico que ele era, diferenciado de todos os mestres da sua época, fez com que os demais mestres, nos casos ali, os escribas e fariseus, começassem o tempo todo, como na teoria dos jogos, tentar tirá-lo de lá. Várias vezes fizeram perguntas capciosas para ele em público. Várias vezes fizeram perguntas para testá-lo em público. O alvo deles era reduzi-lo, diminuí-lo. Agora, há um momento aqui na história que eu vou lhes mostrar, em que Jesus, por ser quem ele era, e amando pessoas que eles não amavam, que os outros mestres não amavam, porque eles não se misturavam com gente que não fosse gente religiosa, Jesus começa a alcançar essas pessoas, e há um texto em que mostra que Jesus recebeu essas pessoas. Pela construção do texto, dá a entender que Jesus deveria ter feito ali talvez um jantar, convidado muitas pessoas para estarem. Dentre elas, tinham publicanos que eram detestados pela sociedade, tinham talvez ali gente de má fama, mas Jesus também convidou os religiosos fariseus. Só que estes, ao notarem que tinha gente de má fama lá dentro, pararam do lado de fora. E começam ali um diálogo com Jesus. Essa narrativa está em Lucas capítulo 15, no qual eu vou ler só um trecho pequeno e explicar o restante. Lucas 15, versículo 1 e 2 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, essa expressão recebe é exatamente no sentido que ele era o anfitrião. Recebe pecadores e come com eles. Essa era a crítica. Os fariseus criticavam Jesus porque queria moldá-lo à doutrina deles. Queria que Jesus se tornasse, Jesus estava se destacando demais como líder, eles queriam que ele se tornasse um líder igual eles eram. E aqui Jesus, insistindo em ganhá-los, lhes conta 3 parábolas aqui. A primeira parábola que ele conta é uma parábola em que
As ovelhas estavam no campo e uma se perde. Os pastores das ovelhas eram normalmente jovenzinhos que eram ali do vilarejo, que recebiam uma graninha pequena, não se ganhava muito bem os pastores, para levar as ovelhas do vilarejo para o campo, porque ninguém naquele tempo assim tinha 100 ovelhas. Normalmente nos vilarejos as pessoas tinham uma ou duas ovelhinhas só, que era o bem pessoal de cada uma daquelas pessoas. Então se pegava as ovelhas daquele vilarejo e levava para um campo. Só que na contagem ficou faltando uma. No retorno, vieram então os primeiros com as 99 e um deles saiu em busca desta ovelha perdida. A história você conhece, ele encontrou a ovelha, trouxe-a de volta e depois ali, no final da tarde, quando aquele vilarejo se reúne ao redor da fogueira, contando ali as histórias, ele contou a sua história de como ele recuperou essa ovelha e todos se alegraram ali com ele. Jesus conta uma segunda parábola. A segunda parábola de Jesus conta acerca de uma mulher que perdeu uma moedinha. Na verdade, aquela moeda provavelmente fazia parte de um colar que representava o seu valor. Quando a mulher ela é comprada do seu pai, ou seja, quando o homem dá um dote para o pai para adquiri-la como esposa, esse pai fazia um colar com essas moedas representativo do valor que ela tinha. Então, perdeu uma moeda. Ficando faltando uma moeda no colar, estragou-se o colar. Essa mulher varre a casa inteira até achar essa moeda. Quando ela acha, depois ela se reúne com as amigas, lá no final da tarde, ao redor da fogueira, batendo aquele papo, e conta para as amigas como que o drama dela ter perdido aquilo e a alegria de ter encontrado novamente. Note que Jesus conta uma parábola do mundo dos homens, ou seja, a parábola das ovelhas. Depois ela conta uma parábola do mundo das mulheres. Jesus tinha uma comunicação assim fantástica. E aí ele conta uma terceira parábola. E a parábola de 2 filhos perdidos. Explico. O primeiro chega para o pai e pede para o pai a sua herança. O que esse menino estava dizendo para o pai é: pai, eu quero que você morra, mas como você não morre, então me dá minha parte da herança. Seria isso. Era ofensivo ele ter pedido a parte da herança. Ele sai, vai para país estrangeiro, gasta tudo, acaba vivendo de comida que ele alimentava os porcos, e ele põe a se pensar: qualquer empregado do meu pai ganha melhor do que eu e tem uma vida melhor do que a minha. Então, ainda que eu já não sou mais filho, que eu fui deserdado, eu mesmo me deserdei, então eu queria voltar lá e pedir emprego para o meu pai, que eu seja um trabalhador dele, que eu já vou estar numa vida melhor do que a que eu estou hoje. Ele resolve voltar, e quando ele volta para dizer isso para o pai o recebe novamente como filho. O pai o perdoa, o pai o abraça, coloca o anel do símbolo da família novamente no seu dedo, faz uma festança, convida o vilarejo inteiro. Nisto, o filho mais velho, que não tinha saído de casa, está chegando, vê a festa lá dentro e para do lado de fora. O pai sai até ele não entra na festa, o pai sai até ele e começa ali esse diálogo com o filho. Esse outro filho, que também tinha um coração perdido, porque, veja bem, na parábola da ovelha, alguém foi buscar a ovelha. Na parábola da moeda, alguém foi buscar a moeda, foi procurar a moeda. Mas na parábola do filho perdido, ninguém foi. Era o mais velho que tinha que ter ido atrás. Ele não foi. Ele ficou do lado de fora. Ele não quis entrar na festa. A cena que Jesus descrevia era idêntica à que ele estava vivenciando naquele exato momento. Ele está do lado de fora de uma festa, de um jantar, conversando com os fariseus, talvez dizendo para eles o mesmo que o pai estaria dizendo: e aí, vocês vão entrar? Você vai entrar na festa ou não vai? E o texto deixa isso no ar, até para que cada um de nós responda a essa pergunta que fica suspensa ali no texto.
Jesus então faz esse convite simpático: vamos entrar e comer também? Jesus, ele foi criticado pelos fariseus por não seguir as escrituras do modo tradicional como os fariseus seguiam. Ele, por exemplo, ajuda uma mulher que estava ao ponto de ser apedrejada e morta, e Jesus consegue livrá-la daquele momento. Jesus trazia esperança, trazia alegria aos pecadores, às prostitutas, e os fariseus não gostavam disso. E começaram até mesmo a conversar entre si de uma maneira de poderem matar a Jesus. Por exemplo, depois ali da ressurreição de Lázaro, você encontra isso no texto bíblico. Você nota a que ponto chega a inveja, a que ponto chegam as críticas. E fica aqui uma lição que meu professor de música, quando eu tinha 12 anos de idade, me disse. Ele dizia assim: nem Jesus agradou todo mundo. Então, guarda isso que eu vou te falar. É um vício tentar agradar a todos. E você precisa aprender a se livrar desse vício. Eu quero retornar àquele texto que eu havia lido no começo, de Gênesis. No texto de Gênesis, você nota que os filisteus, eles usaram uma tática de guerra, que era de tampar os poços. Nos tempos antigos havia essa tática de guerra, e eles fizeram isso contra Isaac por pura inveja. Ou seja, se tampar os poços aqui, se nós azedarmos o poço d'água, eles não vão ter água suficiente ali para o seu rebanho, para o seu povoado, e eles vão se retirar da nossa terra e vão adiante. Já fica aqui uma lição para nós, porque se as pessoas conseguirem sujar, azedar ou poluir o seu poço da sua alegria, você vai se mover dali. Tem pessoas que fazem isso no trabalho. No caso aqui, os fariseus queriam fazer isso com Jesus o tempo todo e ele escapava deles. Tem gente que pode estar querendo fazer isso por detrás de você. Por isso, se você se deixar se azedar, por exemplo, como você reage quando alguém fala mal de você? E você fica sabendo. Se você devolve, a Bíblia diz que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem contamina o homem. Se você devolve, você desceu no mesmo nível deles. Você deixou azedar o seu poço. Você deixou poluir a sua fonte de alegria. Você se tornou também um crítico ou um invejoso, igualzinho a eles. E aí está fora dos planos de Deus para a sua vida. Voltando no texto que lemos lá no começo, está fora da bênção de Deus. Por que Isaac, aonde ele ia, era abençoado? Porque ele não se deixava ser azedado pelas críticas, pela inveja, pela perseguição. Tudo que faziam contra ele, ele simplesmente mudava de lugar, fechava o vidro, vamos dizer assim, para não ser contaminado com nada daquilo. Jesus nos ensina isso quando, por exemplo, os discípulos iam de cidade em cidade, mas haviam lugares que rejeitavam o evangelho. Jesus diz assim em Mateus 10, 14, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Algumas vezes, por exemplo, quando você sai do seu trabalho, e você teve problemas no seu trabalho, você precisa sacudir a poeira dos pés e deixar o problema do trabalho lá no trabalho, e não levar para dentro de casa, onde você vai encontrar com sua esposa, com seus filhos, que não tem nada a ver com o assunto. Você não pode deixar aquilo entrar dentro de você. Não pode deixar entrar. Você tem que proteger o coração. Eu vou dar um exemplo para você de como essas coisas mudam rapidamente. Tem gente, por exemplo, que se estressa no trânsito. Lembro-me uma vez, aqui muito próximo aqui de nós, eu parei num semáforo e um motoqueiro, acho que não sei porque, acho que ele queria passar no farol vermelho e eu não parei. Eu parei e isso o atrapalhou, talvez, e ele estava bravo. Ele parou do meu lado ali, eu estava de janela aberta. Parou do meu lado e falou um monte de coisa, com o capacete não deu para entender nada. Eu não sei se ele conhecia minha mãe, porque eu escutei alguma coisa da mãe também. Não sei se ele conhecia. E daqui a pouco acelerou a moto, muito alto. Eu peguei, fechei o vidro, aumentei o volume da música que eu estava escutando gostosamente. Passou menos de 1 minuto, ele já foi embora. Nunca mais o vi, não sei quem é.
Não tem porquê eu estragar o meu dia com alguém que dentro de 1 minuto não está mais na minha vida. Nós precisamos aprender a fechar as janelas da nossa vida para críticas que vêm simplesmente para nos jogar para baixo. Gente que está te vendo lá na teoria dos jogos, querendo puxar você para baixo. Não se deixe ser ferido pelas críticas, até porque, mesmo de pessoas conhecidas, as pessoas mudam de opinião rapidamente. Rapidamente. Tem um texto na Bíblia Sagrada, eu não vou lê-lo, eu vou contar a história aqui para vocês, em Atos 28. Vai contando a história do naufrágio ali de Paulo, quando Paulo estava indo para Roma e teve um naufrágio ali do navio, e Paulo estava indo como prisioneiro. E eles pararam ali, foram acabar na ilha de Malta. O pessoal de Malta os recebeu com muita gentileza. Fizeram ali uma fogueira para o pessoal se aquentar e trouxeram talvez comida, algo assim, e foram recebendo, eram muito carinhosos. Só que Paulo estava ali catando alguns gravetos para colocar na fogueira, quando uma cobra se prendeu no dedo ali de Paulo. E na hora que prendeu ali nele, ele pegou e sacudiu a cobra ali no fogo e continuou. O povo lá, que tinha todo bonitinho recebido a todos eles, ao ver isso falou, esse homem não presta. Tentou fugir da justiça do mar, agora a justiça está caindo sobre ele, vai morrer. E estavam esperando ele começar a suar frio, cair duro no chão, né? Ficar pálido e duro e cair duro no chão. E todo mundo ali, não presta mesmo, né? A justiça sobre esse homem. E esperando lá. Você vai ver, vai cair. Nada. Você vai ver, daqui a pouco. E o Paulo não estava nem aí, não estava nem prestando atenção. E o pessoal, não caiu, né? É. Rapaz, o cara foi mordido de cobra e não caiu. É. Esse cara deve ser especial. É. Eu acho que ele é um Deus. Olha como a pessoa vai mudando de ideia. As mesmas pessoas que receberam, as mesmas pessoas que criticaram e desejaram a morte, são as mesmas que depois queriam até adorá-lo como se fosse um Deus. Que coisa. As pessoas mudam de opinião muito rápido. Então, por que você vai se deixar ser afetado por situações assim? O mesmo povo que era bondoso, que serviu, mudou de ideia. Gente, isso acontece com muita gente. Aconteceu com vocês, alguns de vocês, diante do seu sogro. Fala a verdade. Quando você foi lá pedir a namorada, que hoje é tua esposa, né? Foi pedir, como é que foi? Sogrão olhou para você assim, com a minha filha é pé rapado. Só assim, né? Sei não, né? Esse pé rapado tem nada, não tem onde cair morto. Quer ficar com a minha filha. Todo assim com você. Passado uns anos, você deixou de ser aquele jovenzinho, cresceu na vida, melhorou. Agora você está melhor na vida. Levou o sogrão para passear, não é? Aí o sogrão olha assim para você, ó, é que nem um filho para mim, viu? Tenho orgulho desse menino. Né? Não é assim? As pessoas mudam de opinião. Por que você vai se deixar ser afetado? Meu querido, não se deixe ser atingido pela crítica, as pessoas mudam. Faça igual Paulo. O que Paulo fez? Sacudiu. Joga a víbora para o fogo e prossiga a sua vida, meu querido. Quando você admitir o fato de que nem todo mundo vai gostar de você, vai ser uma liberdade para você. Vai ser uma liberdade. Nem todo mundo vai gostar de você. Tem gente que simplesmente não gosta, gente. Não vai gostar de você. Lembro-me uma vez, uma época aqui na nossa comunidade, tinha uma pessoa, ela sentava bem aqui no meio, aqui na minha frente, aqui, terceira ou quarta fileira, aqui, mais ou menos, sentava aqui, ela ficava assim, ó, cruzava o braço, e a hora que eu passava assim, olhando, né, ela, desse jeito. Aí eu pegava, olhava para cá, olhava para lá, quando olhava para cá, ela, até que um dia, numa conversa assim, comentando todo mundo, tudo mais, sabe quando a pessoa falou, vou te falar, né? Eu vou falar. Aí ela chegou assim para mim e falou, pastor, eu vou te falar um negócio, eu não gosto das suas mensagens. Eu virei para ela e falei, domingo que vem eu vou pregar de novo.
Ué, e aí? Gente, quando você precisa entender que nem todo mundo vai gostar de você. E o problema é como que a gente lida com isso, principalmente agora nos tempos de internet. Preste atenção vocês, principalmente que têm filhos adolescentes, ou vocês jovens e adolescentes que estão aqui. Alguns terapeutas estão analisando hoje as pessoas que não estão preparadas para serem celebridades ou subcelebridades que a internet tem produzido. Internet e TV. Essas pessoas que começam a ser famosinhas, tipo BBBs e YouTubers, começam a achar que são queridas por todos. Mas aí elas viram vidraças. E sempre que tem uma vidraça, vai aparecer alguém que se sente no direito de jogar pedra. Esse é um problema. E aí surgem os problemas seríssimos de depressão. Tem gente que entra em profunda depressão por não saber lidar com as críticas. Ele recebe 10 elogios, uma crítica o derruba. Você tem que ser honesto com relação às suas fraquezas. Se você tem fraqueza com relação às críticas, meu querido, que é um conselho, não vai ver o que os outros falam a teu respeito. Não vai ver. Ou tente evitar esse tipo de coisa. Tem gente que gasta um maior tempo tentando descobrir o que os outros estão pensando acerca deles mesmos, ao invés de usar esse tempo com relação aos seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. Meu irmão, vai viver tua vida, deixa os outros para lá. Não interessa a opinião deles. Veja bem, quando uma crítica, ela tem razão de ser, você tem que ser honesto com suas fraquezas. Alguém te critica de algo que você sabe que você está errado, aproveita aquilo e muda. Agora, alguém que te criticou por algo que não tem nada a ver com você, por que você está se ofendendo? Então, se tem gente falando para algo de você, é algo que pode aprender ou corrigir? Então corrija. Não é chatice? Então não dê ouvidos, queridos. Jesus chegou para os fariseus e disse ali para eles, eles estavam ali. A parábola estava dizendo isso para eles. Tem festa ali, vocês querem entrar? Ali o texto não continua para a gente saber. Aqui só é minha imaginação. Vocês querem entrar? Os caras falaram, não. Eu só, beijinho no ombro, entrou. Querido, você conhece seus erros? Eu conheço os meus. Você conhece os seus? Você admite os seus erros? Sabe aquelas áreas que você é ruim? Quando você sabe uma área que você é ruim, não tem que ligar para quem te critica por aquilo. Você é ruim mesmo. Não é? Você é ruim. Tá, sou. Nenhum problema, eu também concordo. E não tem como mudar. Como uma pessoa uma vez falou, eu não gosto da sua voz. E aí? Não tem, eu também não gosto. Eu também não gosto. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos ajudar, que vão nos completar. As áreas em que eu sou fraco, eu procuro andar perto de gente que é forte nessas áreas. Assim eles me completam, se tornam meus amigos e nossa extensão. Então, eu acho que de tempo em tempo, a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso entorno. Assim como de tempo em tempo a gente olha no guarda-roupa, joga umas roupas fora, doa algumas roupas e depois compra outras novas, porque é um novo tempo na nossa vida, assim também de vez em quando a gente precisa começar a trocar gente ao nosso redor. Porque tem gente que só te joga para baixo e você precisa dar lugar para aquelas pessoas que podem te fortalecer, fazer críticas construtivas ali para você. Porque é melhor você andar com 300 de Gideão do seu lado do que 10 mil que iam te levar a perder aquela batalha. Então, precisamos aprender a nos proteger. Que Deus nos ajude a proteger o nosso coração. Para que as críticas a gente saiba como lidar com elas. Não ter medo das críticas, exatamente porque eu não vou dar vazão para elas. Naquelas críticas que eu tiver que mudar, que Deus me dê um coração humilde para mudar cada uma daquelas áreas em que eu preciso mudar. Mas aquelas críticas que são para me derrubar, para me jogar lá para baixo, vira a página.
É como Jesus fazia com os fariseus. Continue amando-os, porque Jesus manda amar até o inimigo. Então continue amando. Então não deixe quem não gosta de você acabar com seus bons momentos com quem você ama. Não vai permitir que essas coisas azedem o teu coração. Vamos manter o coração puro. Amém, queridos? Último texto que eu quero ler com vocês. Vou pedir para vocês ficarem em pé comigo, por gentileza. Se nós deixarmos o amargor entrar na nossa vida, então azedar o nosso poço. Cuidado para que as críticas e os críticos não mudem o seu coração. Mantenha um coração guardado. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Fala essa frase comigo. Guarda o teu coração. Mais uma vez. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, mantenha seu coração simples, inocente. Aquele coração que Deus te deu quando você era criança. Mantenha esse coração. Perdoa. Perdoa. As pessoas hoje se criticam por tantas coisas. Lembro-me na época da pandemia, quando nós decidimos aqui, queríamos parar as reuniões, fomos a primeira igreja da cidade a parar, e a última a voltar, fizemos questão disso, e julgando fazer uma coisa boa, correta, certa, mas eu estava numa reunião de pastores da cidade, e um pastor veio falar comigo, dizendo o seguinte, falou: Anésio, aquele negócio seu lá da pandemia, me falaram umas coisas aqui, ó, que estão falando de você. Aí eu interrompi, eu falei: irmão, não me conta. Ele falou: não, mas você precisa saber. Eu falei: não sei, não quero saber, e o resto você já sabe. Eu falei: não quero saber. Ele falou: mas Anésio, a pessoa que te falou mal de você está aqui. Eu falei: ótimo, vou abraçar todo mundo. E fiz questão. Eu me lembro que ao longo da reunião eu ia em tudo quanto é rodinha e abraçava. Não sei quem é o irmão que falou mal de mim, mas eu dei um abraço nele, eu dei. Na inocência. Não sei quem é. Então, procure não saber essas coisas. Evite essas coisas. Tem muitas pessoas, por exemplo, que se expõem tanto na internet, depois recebe crítica e fica: estão me criticando. Mas você que se expôs. Tenha uma vida mais discreta. Se proteja mais. Guarda o teu coração. Guardar é proteger. Proteja o teu coração. Não se exponha demais. Não se permita ser ferido. Tenha um coração também leve, perdoador. Perdoa. Chega para Deus e fala: Senhor, me dá um coração como o coração de Jesus. Amém. Põe tua mão no peito. Deixa eu orar com você. Ora assim comigo. Responde essa oração junto comigo. Após mim, repita dizendo assim: Senhor, purifica o meu coração. Me dê um coração perdoador. Que o Senhor possa usar a minha vida para continuar abençoando muitas outras pessoas. Dá-me um coração puro, Senhor. Em nome de Jesus. Se alguém te feriu, perdoa. Você não é o que eles disseram a seu respeito. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. E Deus, quando Ele fala as verdades para nós, não nos fala para ferir. Fala para nos corrigir e para nos levantar. Então, se livre dessas palavras. Seja uma pessoa leve. Vai viver uma vida leve com Deus. Perdoa. Evita também ficar ouvindo. Tem gente que veio para te contar fofoca. Teu ouvido não é lata de lixo. Eu não quero saber. Tenha uma vida leve. Preserva o teu coração. Em outras palavras, não deixa ninguém azedar o seu poço. Mantenha-se. Aí você vai estar debaixo da bênção de Deus. E debaixo da bênção de Deus, meu irmão, pode ter seca na terra. Você vai plantar e vai colher 100 por 1. Vai ser abençoado onde quer que você vá. Amém. Me permita abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre.
Amém, amém. Deus te abençoe. Até domingo que vem.